Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Oremos. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença agradecidos por tudo o que fazes por cada um de nós, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado, por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que temos agora para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender, viver na prática em nossa vida, aquilo que nós aprendemos. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco, os que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes as necessidades, os problemas que cada um enfrenta e sabemos que Tu tens o poder e Tu podes solucionar e dar vitórias, Pai. Especialmente nós pedimos que abençoes Normanei Torres, abençoe Sabrina, Júlio Ferreira, Leila, Jandira Dias Alves, Regina Neves, Iraildes Araújo, Anastácia e as suas filhas, também Josenildo Santana e a esposa Michele, que está para ter neném, que tudo transcorra bem, e todos os demais pedidos, Pai, os nomes que são citados aqui nos pedidos, que recebam também as bênçãos em nome de Jesus. Amém. É muito bom nos encontrarmos cada dia estudando a Bíblia. É muito bom nós procurarmos ter este relacionamento com Deus e agradecemos a vocês que acompanham conosco os estudos, vocês que compartilham, vocês que clicam o dedinho de joinha. E lembrando que é importante ouvir, mas também é importante estudarmos por nós mesmos a Bíblia, lermos, orarmos, pedirmos a Deus a orientação, o entendimento, e precisamos ter este hábito de sempre ler alguma coisa, alguma passagem, um capítulo da Bíblia para nós nos alimentarmos espiritualmente. Estamos esta semana estudando sobre conhecer a Deus e tivemos já a oportunidade de ver vários atributos que são citados na Bíblia, atributos de Deus: justiça, amor, bondade, perdão. Deus é santo, Deus é amor, Deus, Ele criou este mundo através da sua palavra, falou e tudo apareceu, somente o ser humano que Ele fez com a sua própria mão, e aí soprou nas narinas de Adão, que ainda estava em forma de barro, soprou nas narinas dele o fôlego de vida, e este é o Javé que nós conhecemos, e que este nome no hebraico não tem nem como pronunciar, porque é YHWH, é um tetagrama, então é como se fosse um sopro, esse sopro de Deus que colocou o fôlego de vida no ser humano. Este ar que nós respiramos, a nossa respiração, é o fôlego que Deus nos deu. E quando Deus então soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, Adão passou a ser alma vivente. Então nós somos uma alma e nós não temos alma. Quando nós morremos, a alma também perece e seremos ressuscitados na volta de Jesus para nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. A Bíblia nos fala também sobre Deus conosco, o próprio Senhor Jesus Cristo, chamado de Emanuel, Deus conosco. E o próprio João, em João capítulo 14, no verso 9, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. É Deus conosco, é o próprio Deus, em forma de ser humano, esteve aqui conosco, na pessoa de Jesus Cristo. E Filipe, aqui no caso de João 14, queria ver o Pai, ele pediu a Jesus, e Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus, ele revelou ao ser humano como é Deus, no seu caráter, no seu modo de ser, no amor para com todo semelhante, não faz distinção de raça, de cor, de posição social. Deus, ele não faz acepção. Deus, ele é inclusivo, ele aceita todos. Mas quando nós vamos a Jesus, quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, então nós vamos ter uma nova vida com Cristo. Nós não vamos mais continuar sendo aquela mesma pessoa de antes. Os nossos hábitos, eles precisam mudar. E a nossa maneira de falar, a nossa maneira de nos vestir, de comer, de nos divertir, tudo isso precisa ser mudado de acordo com a orientação da palavra de Deus.
Mas essa mudança, ela só ocorre se nós buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida, porque por nós mesmos nós não temos capacidade de mudar nada em nossa vida, somente o poder de Deus através do Espírito Santo. E Deus, ele demonstrou amor e cuidado através de Jesus, e a Bíblia então apresenta 4 perspectivas sobre Cristo, dando-nos uma visão mais completa de quem ele é. Mateus, o livro de Mateus, o Evangelho, foi escrito por Mateus, que era judeu, e ele escreveu exatamente para os judeus, na linguagem para que os judeus pudessem entender. E vemos então Jesus como o Messias esperado. Jesus veio cumprir o que o Antigo Testamento havia prometido. No Evangelho de Marcos, nós encontramos Jesus em uma vida ativa de serviço e sacrifício. Jesus estava ali, no Evangelho de Marcos, atento às necessidades humanas e totalmente submisso à vontade do Pai. No Evangelho de Lucas, nós descobrimos como Jesus se sentia, com sua compaixão, com a sua humanidade, e por meio desse Evangelho de Lucas, nós encontramos a fidelidade do relato, do que foi escrito aqui em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, nos versos 3 e 4, Lucas escreveu: Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, quer dizer, fiel, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Lucas, conforme os escritos, ele era médico, ele não foi um discípulo de Jesus, mas como ele escreveu aqui, olha, depois de investigar tudo detalhadamente, ele fez uma pesquisa, um levantamento de tudo que Jesus havia feito. E então ele procurou fazer um relato fiel, preciso, para Teófilo, aqui ele cita, e dizendo para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então, Lucas, ele procurou ser o mais fidedigno possível no seu relato a respeito de Jesus. Então, esses 3 evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vêm apresentando Jesus. Mateus para os judeus, e depois então Marcos apresentando o serviço de Jesus, o sacrifício, Jesus atento às necessidades. Lucas, ele também apresentou a compaixão de Jesus à humanidade e fez um relato fiel aqui no Evangelho de Lucas. E João, ele apresenta aqui Jesus como Filho de Deus encarnado, e nós somos convidados a crer que Jesus é quem disse ser, para que nossa vida espiritual seja renovada. Em Mateus capítulo 1, Mateus 1, verso 23, nós lemos: Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui foi quando o anjo apareceu a Maria, uma adolescente, e falou com ela que ela havia sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E Maria tomou um susto, né, porque não é para menos um anjo aparecer e fazer com que Maria se sentisse responsável para gerar o Filho de Deus e dar à luz este filho, e ele se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sim, Jesus, ele foi o que veio, viveu entre nós, representando o Pai. Agora, quando nós lemos em Mateus 28, no verso 20, Mateus 28, verso 20, Jesus, ele disse: Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus aqui já estava se despedindo dos discípulos, dos apóstolos, para voltar para os céus, e ele então comissionou para ir por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então Jesus disse: lembrem-se, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele não nos deixou sós. Mesmo quando ele esteve aqui na terra e os discípulos ficaram tristes porque Jesus estava voltando para os céus,
Mas Jesus fez aquela promessa maravilhosa de que ele estava indo, mas que voltaria. E nós cremos nesta promessa, nós temos essa esperança, essa certeza de que Jesus ele vai voltar. As promessas, elas estão se cumprindo a cada dia, a cada ano que passa, e as profecias também estão se cumprindo. Nós vemos que tudo está mostrando que estamos perto do fim de todas as coisas e Jesus voltará para colocar um fim a este mundo de dor, de tristeza, de sofrimento, e aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Hoje ele está conosco através do Espírito Santo que ele enviou para que os discípulos não ficassem sozinhos e também para que todos aqueles que aceitam a Jesus em suas vidas não fiquem sozinhos, porque ele é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que está conosco em todos os momentos, em todas as situações. E nós temos que ter a certeza de que, mesmo em meio a dores e sofrimentos que nós enfrentamos aqui neste mundo, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, Deus, através de Jesus Cristo, está cuidando de cada um de nós, e Jesus está nos céus, ao lado de Deus Pai, assentado à sua direita, intercedendo por cada um de nós. Jesus ele faz essa obra de intercessão no santuário celestial, aonde ele entrou quando foi daqui da terra, depois da sua missão, voltou para os céus. Ele se assentou à destra de Deus e ele está então hoje no santuário celestial. Além de interceder por todos aqueles que o aceitam, ele está também fazendo a obra de julgamento. E quando ele voltar, ele vai trazer a recompensa para cada um conforme as suas obras, conforme a fé que viveram, que praticaram. Aqueles que aceitaram Jesus e que tiveram um relacionamento com ele, esses serão levados para viver com ele eternamente. E aqueles que rejeitaram a Jesus, aqueles que achavam que não era necessário ter uma mudança de vida, uma transformação e ter comunhão com Jesus, estes serão, depois de 1000 anos, lançados no lago de fogo e enxofre juntamente com o diabo e os seus anjos. Que Deus nos ajude para que continuemos firmes nessa esperança, na certeza de que Jesus ele vai voltar, mas enquanto ele não vem, nós não estamos sozinhos. Ele nos garantiu e o Espírito Santo está presente conosco a cada momento. E nós não devemos deixar de orar, de clamar e suplicar para que o Espírito Santo nos dê entendimento dos estudos que fazemos cada dia na Palavra de Deus e que vivamos estes princípios em nossa vida, tendo assim um relacionamento com Deus e vivermos depois com Ele eternamente. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê um bom dia. Nós iremos voltar amanhã para concluir o estudo desta semana e desejamos que o Espírito Santo continue presente conosco, nos ajudando nas nossas necessidades e nos fazendo vitoriosos. Que Deus nos abençoe.